Pentecast, analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala, varão! Paz e graça a todos! Estamos aqui mais uma vez, voltando o Pentecast. Podcast que analisa a teologia pela ótica pentecostal. Isso porque nós somos pentecostais, somos canelas de fogo, somos fogo puro. E nós estamos hoje aqui para falar sobre escatologia. Ora vem, Senhor Jesus! É isso aí, galera. Eu sou Gili Amaral e escatologia é pra comer ou é pra ver? É pra comer ou brota na água, né? Como diz o outro. Isso que nós vamos analisar hoje. O que é escatologia, o que é isso. E claro que nós vamos traçar aqui uma perspectiva mais assembleiana, mais pentecostal. E vamos falar um pouco sobre isso, né? Tem pentecostais hoje que não estão mais seguindo tanto, assim, tem os pentecostais que já estão indo por outras linhas, mas isso nós vamos conversar no debate aqui, debate não, né? Na conversa aqui no bate-papo sobre escatologia. Vamos lá então, pessoal! Olá, pastor Gili Amaral, está aqui conosco, nós dois de novo, juntos aqui. Pô, cara, os irmãos, é nós, né? É nós. Cara, vou falar assim, a hora que eu entrei aqui, eu comecei a tirar um monte de teia de aranha, cara. Se for contar, eu gravei um com o Anderson Lopes, mas ficou bem ruim, nós gravamos pelo celular. Ficou algo bem ruim, mas agora vamos tentar voltar, né, Giliane? Devagarinho. Não, cara, aí. vamos, não, já passei um pano com álcool aí, já abri a janela, já abri uma janela e agora vamos tocar pra frente, mofo, né, cara? Quase 2 anos aí parados, né? 2 anos, a galera louca aí perguntando, vamos gravar? Não, direto, e a página do Instagram crescendo sozinha, sem postagem, sem nada, eu deixei a página com 1.400 curtidas, já tá chegando em 2.000 e sem fazer nada, então eu falei, não, nós temos que, eu pensei, se chegar a 2.000 nós temos que voltar, pelo amor de Deus. Não, vamos aí, bastante assunto, né, dentro da linha pentecostal, tem muito assunto pra gente discutir aí. Muito. E hoje a gente vai discutir um assunto muito top aí, que é a escatologia, né? Escatologia. Vamos depois ainda, o assunto de estar estudando, eu também quero ministrar aqui na minha igreja, que são sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos mais pra frente preparar essa série aí, pra galera dar uma aprofundada também sobre esse assunto. Então vamos lá, Juliana. Quando fala de escatologia, vem a pergunta já, né? O que é esse negócio? É de comer, brota na água? O que é escatologia? Então, a escatologia nada mais é do que o ramo da teologia que estuda as últimas coisas. Exatamente os eventos finais que estão relacionados à humanidade, ao fim de tudo. A palavra escatologia, ela vem do grego escatos, que quer dizer último, e logos, que quer dizer estudo. Então, logo é estudo das últimas coisas. E é justamente dentro da escatologia que a preocupação com questões como morte, juízo final, vida após a morte, qual é o destino dos justos, como que vai ser o fim do mundo, o que é a consumação dos séculos. Então, isso aí é escatologia. O sistema escatológico discute questões também como o anticristo, milênio, arrebatamento, ressurreição corporal, questões como Jesus, o seu retorno, o seu reino milenar, o juízo do grande trono branco, todas essas questões que tratam de questões do fim, né? Elas estão relacionadas justamente à matéria dentro da teologia, que é a escatologia. É interessante porque isso chama muita atenção das pessoas, né? As pessoas querem saber o que vai acontecer, como é que é o arrebatamento, até a questão do próprio arrebatamento, que é uma das linhas teológicas que nós cremos, né? Que a igreja será arrebatada, e daí há discussões em relação a se vai ser arrebatada antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, como é que funciona isso, né? E isso, há debates, mas claro, nós vamos falar um pouco sobre isso em outros episódios, porque isso vai ser a série Jesus Salva, porque nós sabemos que o pentecostalismo ele segue 4 pontos principais, que é o evangelho quadrangular, que tem até a igreja quadrangular que segue isso por ser uma igreja pentecostal também, que é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. E essa série vai ser a série Jesus Voltará, onde nós só trataremos as questões da escatologia, das últimas coisas. Dentro do cristianismo, que a escatologia é uma parte fundamental da doutrina cristã, pois ela trata justamente da segunda vinda de Cristo, do julgamento final, da ressurreição dos mortos
e a questão do céu e inferno. Então, é impossível você estudar a Bíblia excluindo a escatologia. Não tem como. E talvez não, para mim é o ramo da teologia que tem mais problema, mais dificuldade. A gente costuma dizer que escatologia é a gente andar numa areia movediça, né? Porque tudo é questão de interpretação, mas pega muito de, vamos dizer assim, eu sigo mais essa linha porque não há uma firmeza em muitos casos em relação à própria escatologia, em muitas questões. Mas a gente segue mais a lógica e nós vamos ver por que a doutrina que nós seguimos ela, o porquê, né? Por que nós seguimos o dispensacionalismo, que eu já estou trazendo aqui já em spoiler. Mas vamos tratar aqui da escatologia. Existia já escatologia lá no Antigo Testamento? É só no Novo Testamento? Não, já a escatologia, você precisa fazer um ajuntamento, porque a escatologia ela trata das profecias das últimas coisas, dos eventos finais. Então é impossível você tratar do principal livro escatológico, que é o livro do Apocalipse, que é a Revelação, sem conexão com outros livros do Antigo Testamento. Então você tem lá no Antigo Testamento o livro de Isaías, que contém várias profecias que falam sobre o julgamento de Deus. No próprio livro de Isaías fala sobre a vinda do Messias, sobre o estabelecimento do reino de Deus. E Isaías, no capítulo 65, verso 17, por exemplo, ele fala sobre uma nova criação e a renovação dos céus e da terra. Jeremias também tem partes escatológicas, quando ele profetiza sobre a queda de Jerusalém, a destruição do templo, mas também apresentou ali a esperança para o futuro. Jeremias 31, no verso 31, fala assim sobre a nova aliança de Deus, a aliança que Deus fará com o seu povo, na qual ele vai escrever suas leis no coração das pessoas. O livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel trata muito da questão escatológica, contém visões de profecia sobre o futuro de Israel, futuro das nações. Ezequiel 37 ali, quando descreve o Vale dos Ossos Secos, trata também da simbologia da restauração de Israel e a própria visão do templo, da reconstrução do templo, que existe algumas interpretações se aquele templo é o templo do milênio, que templo é aquele, mas também trata de questões escatológicas. Daniel, é impossível você excluir Daniel. As profecias de Daniel, escatológicas, apresentam ali visões dos reinos futuros, a vinda do Messias, os eventos finais, ali em Daniel no capítulo 12. Zacarias, que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, também tem visões escatológicas que incluem o retorno do Messias, destruindo o exército anticristo com o sopro da sua boca, falando a respeito da vitória. Zacarias, no capítulo 14, fala ali o dia do Senhor, a vitória de Deus. Então, esses são apenas alguns exemplos dos livros proféticos do Antigo Testamento que abordam o tema escatológico. Então, escatologia não é exclusividade do Novo Testamento, ela já vem lá do Antigo Testamento e o Novo Testamento apenas se complementa. Amém, isso mesmo. E vamos ver se a gente consegue fazer não sei se conseguiríamos abranger e explicar. É muita coisa. Não, mas a gente poderia, né, numa dessas séries, falar que é a questão mais dúvida que é sobre as 70 semanas de Daniel. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre as 70 semanas de Daniel. Eu gosto muito, mano. Eu tenho dificuldade sem ter questão de imagem, porque para mim é muito importante a questão da imagem, mostrar certinho. Porque ela é muito complexa a questão de anos, porque as semanas são semanas de anos. Como é que eu vou entender? Uma semana tem 7 dias, mas na realidade a semana ali não é dias, é anos, são 7 anos, 60, é complicado. Então, precisa se desenvolver um bom conhecimento ali para poder expor, justamente o que nem se falou, sem imagens. Sim, mas aí a gente explica, até tem a questão a gente fala de anos, mas na verdade ele tem até a questão de dias, né, exatos. Isso. E é bem exata a questão, mas aí a gente pode falar que a pessoa vai ter que escutar, né? A gente vai ter que escutar umas 2, 3 vezes para compreender, tentar desenhar lá, porque falando assim é bem complicado. Eu dou aula, às vezes eu dou aula de escatologia aqui no nosso seminário teológico, nosso CTAD, e você explicar dentro da questão escatológica 70 semanas, mano, leva bastante tempo. Os alunos, alguns compreendem, alguns não compreendem, porque é bem complexo se você não entender do começo, bem explicadinho até o fim. Então é preciso tratar bem desse assunto. Vamos fazer uma pauta bem esmiuçada aqui. E como eu falei, né, às vezes não tem recurso visual como o slide, mas tendo um quadro já auxilia bastante. Então,
Nós temos esses livros que você mencionou, mas existem também nos outros livros, né? Também existem partes dos livros que tratam da escatologia. Apenas alguns livros, né? Deuteronômio até fala sobre o próprio Moisés falando que virá um profeta igual a mim, que é uma questão escatológica também. Isso, justamente, né? Ele fala, Deus levantará um outro profeta, um profeta como eu, a esse vocês devem obedecer, né? Questão escatológica. Falando de Jesus. Eu ouvi, Bill, né? Amigo, mas Anderson, que é interessante, eu não sei se a gente pode até tratar dessa questão, desse paralelo, por exemplo, as questões do próprio livro do Apocalipse são questões que levantam muitas interpretações, né? Sim. Alguém disse assim que poderia, o livro do Apocalipse hoje seria semelhante ao livro de Isaías na época antes de Jesus vir, que existiam algumas interpretações ali, como viria o Messias, de onde ele viria, como seria, até o momento em que ele veio. Então, talvez, né, eu não sei se a gente poderia comparar isso, o livro do Apocalipse hoje, como o livro de Isaías antes da vinda do Messias. O que você me diz? Sim, porque a gente não tem... O livro de Apocalipse, embora tenha diversas interpretações até de como se trata a questão do próprio Apocalipse, né? Que a gente até tratar aqui sobre a questão da literatura apocalíptica, que ela é uma das com mais dificuldades, né? Você tratou do livro de Isaías, mas o livro de Ezequiel, ele é um livro muito mais complexo de interpretação, pelas visões que ele tem. Então, é dificultoso a gente saber, porque tem muitas interpretações que levam a uma questão um pouco mais do passado, que o Apocalipse só está falando do passado, não está tratando nada de futuro, não é o que eu creio, né? Porque quando tu fala escatologia, o estudo das últimas coisas, compreende-se que é daquilo que ainda não aconteceu, mas se você for nos livros do Antigo Testamento, você vai ver que existiam profecias escatológicas a respeito de coisas que já aconteceram, por exemplo, a vinda do Messias, o surgimento dele. O exílio até, né? Que quando eles profetizaram o exílio. Quando eles profetizaram, era escatológico. Mas quando o exílio veio, se cumpriu a escatologia que eles haviam profetizado. Então, a escatologia, ela segue esse sentido, né? De cumprimento, de profecia e cumprimento. Até a vinda do Messias era escatológica, mas agora ela já se cumpriu, mesmo fazendo parte da escatologia passada, mas agora já é algo que já tem o seu cumprimento. Então o Apocalipse é justamente o que você falou, a gente não tem ao certo exatamente das formas que vão ocorrer. Nós agora, os teólogos, nós seguimos um parâmetro lógico, bíblico, hermenêutico, de interpretar o que o texto está dizendo dentro da linha que nós seguimos, e achamos que é uma linha mais lógica que está trazendo realmente a verdade, mas como eu falei, a escatologia não é uma doutrina que pode ser colocada como fundamentação de questão de fé. Sim. Ou seja, né? Não, para você ser salvo, você tem que crer no arrebatamento. Para você ser salvo, você tem que crer que Jesus vai vir antes da tribulação. Não inclusive, tem grandes homens de Deus que eu admiro e ouço, que não são dispensacionalistas, né? Sim, existem vários. Entende? Então, a questão escatológica, ela é uma questão secundária à fé, mas nós seguimos um parâmetro hermenêutico de interpretação que segue uma lógica, né? E embora as pessoas que não têm um conhecimento profundo sobre dispensacionalismo tirem sarro, acham que o dispensacionalismo é aquilo que aparece lá no cinema, não tem nada a ver com aquilo lá. Embora aquilo lá tenha parte de uma verdade, não é realmente a verdade do que nós cremos. E o que nós cremos, ela tem um embasamento bíblico teológico, que não é somente ideias tiradas da cabeça dos homens, mas são parâmetros de interpretação bíblica dentro do que as escrituras ensinam. Isso aí. Cadê todo mundo subiu? Cadê todo mundo? Você esqueceu? Então vamos lá, tu já tratou um pouco aqui sobre a literatura apocalíptica, a gente vai pegar um pouquinho mais. Então a escatologia do Antigo Testamento a gente falou, a escatologia do Novo Testamento. Daí quais seriam os livros proféticos que... No Novo Testamento, além de... Existem livros, existem textos, né? Sim. Por exemplo, no Novo Testamento ali tu vai encontrar diversos ensinamentos, profecias relacionadas à escatologia. Por exemplo, um dos textos mais famosos seria Mateus 24 e 25 ali, que é chamado de sermão profético. Discurso ali no Monte das Oliveiras, onde Jesus fala a respeito do fim. É importante frisar aqui que esse podcast é para nós iniciarmos uma série. Então, sim, é uma introdução. A gente está tentando tratar de forma muito não tão abrangente o assunto, apenas como introdução daquilo que nós vamos falar futuramente. Mas ali Mateus 24 é o sermão profético, onde Jesus trata
de 3 questões. Jesus olha no templo e diz assim: não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. Isso era uma mensagem, profecia escatológica que aconteceu no ano 70, quando o general Tito entra em Jerusalém, destrói o templo e constrói no lugar do templo um templo ao deus Júpiter. Quando eles vão para o Monte das Oliveiras, ali em Mateus 24, os discípulos questionam: Senhor, quais serão os sinais dessas coisas? Que coisas? Da destruição do templo. Quais os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Eles perguntam e Jesus vai tratar de 3 tipos de sinais ali. Então, Mateus 24 trata justamente dos sermões proféticos. Fala do arrebatamento da igreja, fala do fim dos tempos e fala também a respeito da invasão de Jerusalém. É justamente ali onde ele vai falar a respeito da vinda do Filho do Homem, tribulação, julgamento final. Esse é um texto bastante conhecido. Aí tu vai lá em 1ª e 2ª Tessalonicenses, onde Paulo aborda ali nas 2 cartas justamente a questão da escatologia cristã, quando ele trata da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos e do arrebatamento dos crentes. Aí você vai lá para 1ª e 2ª Pedro. Pedro também faz algumas referências à escatologia nas suas epístolas, quando ele fala sobre a vinda do dia do Senhor, a destruição dos céus, da terra pelo fogo e a esperança da nova criação. E o livro que é mais conhecido, que é o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que é considerado o principal livro escatológico no Novo Testamento, onde vai conter profecias e visões de João sobre os fins dos tempos, retorno de Cristo, julgamento final, batalha contra o mal e a nova criação. Então, esses são apenas também alguns livros e algumas passagens do Novo Testamento que abordam a escatologia. Sim, e outro texto interessante para a gente poder conseguir tratar aqui também é Mateus 24, que seria interessante porque trata bastante dessas questões dos sinais. Eu acho que isso, até a questão que a gente ouve assim, ó: Jesus não vai voltar agora porque tem muita gente que precisa aceitar Jesus, porque ele falou lá no sermão profético que o evangelho do reino seria pregado a toda a gente, então viria o fim. Então pessoas usam alguns textos de forma isolada para afirmar uma verdade que a gente sabe que não é. Sim, e usam muitos textos até mesmo como espantalhos, né, para falar que nós interpretamos dessa forma que foi dita, né, e não é dessa forma que nós cremos, apenas a gente chama de teologia mais popular, né, que o pessoal trata, é uma teologia popular. Até questão que a gente pode até discutir a respeito até do que a gente vê nesses filmes, que são filmes que seguem uma linha dispensacionalista aqui de teologia popular, é quando o arrebatamento ocorrer, que a gente vê todas as crianças sumindo, né, e a gente vê que, se a gente for tratar de uma maneira mais teológica, o arrebatamento é somente para a igreja, né? Se a gente falar que todas as crianças vão sumir, nós estamos dizendo que todas as crianças fazem parte da igreja. E a gente não quer tirar a questão da salvação das crianças. A salvação é uma coisa, o arrebatamento é um evento único, direto, preciso para a igreja de Cristo. Isso. Exatamente. Entende? E daí que eles tratam dessa teologia popular achando que não, vai sumir todo mundo. Alguns dizem que eles usam aquele texto, né? Ai das grávidas, que diz que até na barriga das grávidas vai sumir. Mateus 24, né? Ai das grávidas naquele dia, né? Mas eles acham que é um arrebatamento e vai sumir do ventre. Não, isso. Jesus estava falando ali justamente a questão da invasão do general Tito em Jerusalém. Sim. Imagine um exército. Porque assim, vamos ser bem claros aqui, só a título de curiosidade. Se tinha algo que Roma não queria, não gostava, era de ajuntamento. Então, se você vê na história, você vai ver que o palácio de Pilatos, o local onde Pilatos julgava, era justamente em Cesareia Marítima. Quando havia as festas principais em Jerusalém, que era a festa do Tabernáculo, do Pentecostes e a Páscoa, então eram as 3 festas maiores. Então, assim, a população de Jerusalém quintuplicava. Então, como havia esse ajuntamento, havia um medo que houvesse uma revolta. Eles se revoltassem contra o Império Romano. Então, ou seja, Pilatos saía de Cesareia Marítima e vinha para Jerusalém, e justamente Herodes também vinha, porque eles não queriam um ajuntamento. Quando um povo se revoltava, o exército comum romano saía da linha de frente e vinha as legiões, as falanges romanas. E aí, mano, eles vinham com violência, acabavam com tudo, Sim. Não deixavam nada para trás, para dizer, não se revoltem mais. Então imagine uma mãe grávida vendo a legião romana violenta entrando na cidade. Como é que ela vai correr desesperada pelos montes, uma região pedregosa, grávida? Então, assim, Jesus trata muito dessas questões. Por isso que eu acho muito bacana a gente fazer um podcast justamente sobre Mateus 24 aqui. Olha que nós estamos prometendo já prometemos 3 podcasts sobre esse assunto. Não, mas agora tem bastante assunto, cara. Agora, vamos fazer valer essa limpeza que eu fiz aqui, né, cara? Isso mesmo. E olha só, outra questão aqui que é interessante pra gente dar uma... Aqui, como eu falou, é rápido, né? A literatura apocalíptica.
isso aqui, dentro da escatologia, é muito complicado, porque o pessoal tem cada visão, né, Juliano? Pelo amor de Deus. O pessoal vê ser de 4 faces, meu amigo. Meu Deus, eu não dormi uns 3 meses, mano, se eu tivesse uma visão dessa. Ver um animal que subia e que descia com chifres e com olhos uma roda com olhos dentro, com olho fora. Bem complexa a literatura apocalíptica. E ela se desenvolve justamente com maior propriedade, justamente no período das perseguições ali do cristianismo, incluindo também a questão da perseguição contra o judaísmo, né? Que elas vão se caracterizar justamente. Alguém pergunta, mas o que é literatura apocalíptica? É aquela literatura que se caracteriza pelas visões simbólicas, imagens, linguagens figurativa e que justamente tenta transmitir uma mensagem assim de esperança e encorajamento aí para aqueles que enfrentam dificuldades e perseguições. A questão também é interessante falar que o pessoal pensa que literatura apocalíptica é só o Apocalipse, e não é. A questão já está lá em Ezequiel, já é leitura apocalíptica, algumas coisas, a questão de Daniel, ali, alguns textos ali, até da questão dos sonhos. A literatura apocalíptica, ela trata justamente do que o Juliano falou aqui, dessas questões e simbologias, dessas visões que incluem seres extraordinários, que são seres assim, que são até difíceis de explicar. Esses tempos atrás passou nas redes sociais umas imagens assim, parece que eram reais assim, do que Ezequiel falava, né, da roda com olhos por dentro, olhos por fora, que eram seres angelicais que falavam da divindade, da majestade de Deus, e é coisa extraordinária mesmo, principalmente Ezequiel. Apocalipse ainda você trata, assim, você vê que tem bastante coisas tremendas de alegorias ali que levam para um lado espiritual, mas Ezequiel é o livro das viagens. Não, Ezequiel Ezequiel é um dos livros proféticos mais complexos de se interpretar, né? Sim. Muito complexo. É diferente de Ezequiel 37, que é justamente o Vale dos Ossos Secos, onde você tem a profecia e no final Deus já revela a literalidade, né? Mas imagina, Juliano, pelo amor de Deus, imagina tu no meio de um vale de um monte de osso, cara, e os ossos começam a se mexer e se levantar, cara. Eu saía correndo, assim, cara. Pra mim não teria problema, porque assim, eu não tenho medo, assim, mas também não tenho muita coragem, não, né? Imagina, os ossos começam a se mexer, mano. E diz que vai osso com osso ainda e começa a se levantar um exército de esqueleto. Vai se levantando, ele olha assim, vai montando, ele olha aquela multidão que era um vale de ossos, agora é um vale de corpos. Só de osso, né? São só esqueletos. É assustadora essas visões. Essa visão é assustadora mesmo. Mas a visão apocalíptica é isso mesmo, né? E é difícil de interpretar. Bem difícil. Bem difícil. Ela tem essas dificuldades, basicamente 4 dificuldades, né? Primeiro, tu tem o simbolismo, que é complexo, exige muito conhecimento do contexto histórico e principalmente cultural para tentar compreender adequadamente. Contextual ali, né? Aí tu vai ter uma linguagem que é codificada, e justamente a característica da linguagem apocalíptica é essa linguagem codificada, com expressões que são bem peculiares ali do gênero apocalíptico. Difícil você entender, então sem estudo aprofundado é complicado, não adianta. A gente vê muita gente aí na internet hoje falando, não, vou ensinar vocês aqui e funciona assim. Cara, se você não tiver um estudo, se não tiver uma base, tiver livros sérios que tratam do assunto, você vai ter dificuldade de interpretar. E se não tiver uma fundamentação na própria hermenêutica da Apocalipse. Então assim, você precisa primeiro de entender para você definir, olha, é isso que eu creio, é isso que eu sei. Então a literatura apocalíptica ela tem essas dificuldades. Além também, né, uma literatura que usa abordagem profética, que muitas das vezes fala a respeito de visões do futuro, algumas visões podem ser enigmáticas, difíceis de interpretar, a precisão cronológica ali dos eventos é um pouco complexo, e você também tem a questão do contexto histórico-cultural, que se você não compreender o contexto histórico-cultural ali da literatura, para onde foi escrita, que época foi escrita, você não vai conseguir interpretar de forma correta essas literaturas. É isso aí, meu povo, é isso aí, tremendo mesmo. Nós iríamos entrar aqui, gente, sobre o que é dispensacionalismo, mas se nós entrarmos agora, vai demorar bastante tempo. Então Meu Deus do céu. Daí nós vamos ficar bastante tempo aqui. Então nós vamos deixar o que é pro próximo podcast. Claro que nós vamos gravar agora um sobre dons espirituais. O próximo
E depois nós vamos voltar aqui para a escatologia para falar diretamente o que é o dispensacionalismo, que daí é outro nomezinho que, meu Jesus da glória. Dispensacionalismo é por isso que é de dispensa. Não tem nada a ver com dispensa. Nada. Tem nada a ver com dispensa. E eu vi aqui que os tópicos aqui do dispensacionalismo dá mais um podcast aí de uns 30, 40 minutos. Então, nós vamos ficando por aqui, queridos. Obrigado por nos ouvir. Se tiver dúvida, pode perguntar pro Gilian. Eu passo o número dele. Não, eu falei pra você no começo aqui que eu só tô aqui pra fazer número. Não, querido, siga aí o Pentecast, né? @Pentecast ali nas redes sociais, principalmente no Instagram. É que nós estamos ali mais no Instagram, no Facebook a gente vê pouco, mas no Instagram nós estamos ali. Tem o meu Instagram, meu perfil pessoal, que é o @ev.andersonfabio, de evangelista Anderson Fábio, então ev.andersonfabio, e do Gilian. O meu perfil é perfil profissional, né? É Giliarte, @Giliarte, que trata justamente ali das questões escatológicas, eu já ia falar. O meu perfil é justamente específico para criação de artes e design gráfico. É isso aí. Daí o pessoal já vai lá, te pergunta, já manda fazer uns banners já e já fica na benção já. Tá bom, queridos? Obrigado por nos ouvir, um abraço para vocês, deixa o nosso abraço aí, e o Gilian faz dá a benção apostólica aí para nós, Gilian. É isso aí, galera. Obrigado por ter nos ouvido aí. Que Deus abençoe a sua vida. E se Jesus não voltar, a gente grava outro Pentecast. Isso é muito importante. Que o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus esteja com você, em nome de Jesus. Amém. Amém.